Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração pública. Hoje nós vamos falar sobre comunicação nas organizações públicas. Primeiro nós vamos falar sobre os elementos da comunicação. É importante ressaltar que esse fluxo, esses elementos da comunicação, ele ocorre em todo tipo de organização, não apenas nas públicas, mas também nas privadas. Primeiro nós temos um emissor, que envia uma mensagem a um receptor, utilizando um código e um canal. Essa comunicação pode haver ruídos e ela tem que ter o feedback. O que é o emissor? É quem transmite a mensagem. Deve buscar utilizar o mesmo código do receptor. O que é o código? São sinais escolhidos pelo emissor para transmitir a mensagem. O código pode ser verbal ou não verbal, através de fala ou escrita, quando é verbal, ou através de sinais, gestos, desenhos, quando é não verbal. A mensagem é o objeto da comunicação, isto é, o assunto que será tratado durante o processo de comunicação. O canal é a forma pela qual a mensagem chegará até o receptor. Pode ser por meios físicos ou virtuais. O receptor é quem recebe a mensagem. Se for utilizado o mesmo código, o receptor ele irá decodificar a mensagem, isto é, irá entendê-la. Os ruídos são interferências que podem atrapalhar a eficácia da comunicação. Podem ser barulhos, falta de clareza na mensagem, podem ser o uso de uma linguagem inadequada, talvez uma linguagem muito técnica, muito formal, ou o contrário também, Pode ser ruídos físicos, como sono, cansaço, dores, podem ser problemas emocionais, como instabilidade, uma raiva, uma tristeza ou até uma euforia, dentre outros. O feedback é a confirmação de sucesso ou não do processo de comunicação. É através do feedback que nós podemos entender se houve ou não compreensão da mensagem. Lembrando que uma mensagem ela pode ser entendida completamente, parcialmente, ou pode não ser nada entendido. Às vezes ocorre um ruído, mas ele não vai atrapalhar toda a comunicação, ele vai interferir apenas em alguns pontos. O fluxo de comunicação da empresa, ele pode ser ascendente, descendente, horizontal, transversal ou circular. A comunicação ela ocorre de forma ascendente quando o conteúdo sai dos níveis hierárquicos inferiores e chega ao alto escalão. Geralmente são dúvidas, feedback quanto ao trabalho, etc. A comunicação ela é descendente quando ela sai do alto escalão e chega aos níveis inferiores da hierarquia. Então, em geral, são informações como regras, instruções, metas que são passadas do líder para o seu liderado, do chefe, para o seu subordinado, etc. A comunicação ela pode ser horizontal, quando ela ocorre entre servidores do mesmo nível hierárquico, Então, geralmente são informações referentes ao trabalho que realizam. Como estão no mesmo nível hierárquico, geralmente desempenham funções semelhantes, Se não for feita de forma correta, pode ocasionar as chamadas panelinhas, isto é, as pessoas fazerem conglomerados, E se isolarem ali na comunicação dos demais. A comunicação ela pode ser transversal, esse caso ele ocorre quando há uma comunicação descentralizada, onde alto e baixo escalão se comunicam, um comunica com outro setor, então ela é transversal. E ela é circular quando as informações são passadas de forma livre, sem obrigatoriedade de regras. Nesse caso da transversal, é uma comunicação fluida, mas existem regras. No caso da circular, não existem regras ou obrigatoriedade de normas para a comunicação. Esses dois últimos casos são mais comuns em empresas menores, onde a comunicação ela flui de uma maneira melhor, isto é, onde as pessoas se conhecem, porque em organizações muito grandes, ocorre que muitas vezes o alto escalão não conhece os níveis hierárquicos inferiores, por serem muitas pessoas. Então, não tem como haver uma comunicação muito fluida. Em empresas menores, isso já é possível. Essa comunicação circular também é pouco comum no serviço público, pelo fato do serviço público ser bastante normatizado. Então, você vê no serviço público que as regras, as instruções, elas são passadas muito por meio de portarias, de documentos, de ofícios, circulares. Então, isso aí normatiza muito o processo de comunicação.
O que é um plano de comunicação? O plano de comunicação, ele deve conter os objetivos das ações que vão ser executadas, né? O cronograma de execução. Você tem que conhecer o seu público-alvo para você desenvolver um plano de comunicação na instituição pública. E ele deve ser criado contendo essencialmente esses itens. O papel da comunicação na instituição, né? Como que a comunicação ela desempenha o seu papel na instituição. As características do público consumidor, quem é que vai ter acesso ao conteúdo. Os canais de comunicação que vão ser usados, nós já falamos sobre os tipos de canais, né? A linha editorial, estabelecendo os parâmetros da linguagem, então é necessário entender que para cada público existe um tipo de linguagem, dependendo do público você tem que utilizar uma linguagem mais técnica, mais robusta, dependendo do público não. As políticas de comunicação, né? Como que essa comunicação ela vai ser recebida, se tem regras, né? Por onde ela vai passar, até onde ela vai chegar. A conduta dos colaboradores. E aí eu trouxe uma diferença entre publicidade e propaganda. É muito comum nós vermos as pessoas confundindo esses conceitos, falando sobre a publicidade como se ela fosse a mesma coisa da propaganda. Qual que é a diferença? A publicidade, ela tem a intenção de promover empresas, produtos e serviços, enquanto a propaganda, ela está no campo das causas e ideologias, né? Então, a propaganda, ela é mais utilizada em questões que envolvem ideias, princípios, doutrinas, né? Então, sempre que você tiver dúvida, lembre-se da propaganda eleitoral gratuita. A propaganda eleitoral, ela é um tipo de comunicação mais voltado para ideologias, para princípios, né? Eleitorais. Então, propaganda você utiliza mais nesse sentido. Então, eu trouxe aqui um exemplo entre publicidade e propaganda para vocês verem. Essa primeira aqui é uma publicidade do McDonald's, onde ele vende um combo, né? Sanduíche com batata e refrigerante. E aqui é uma propaganda estimulando a vacinação infantil. Então, essa primeira é publicidade e a segunda é propaganda. Como fazer uma divulgação eficiente das informações? Primeiro é você cumprir as exigências dos órgãos de controle. Então, é sempre importante lembrar que a comunicação nas instituições públicas, ela é muito controlada, ela é muito normatizada e fiscalizada também, né? Então, você tem que cumprir esse tipo de exigência. A transparência, a lei de acesso à informação e a acessibilidade. Então, a comunicação ela tem que ser transparente para todos. Ela tem que respeitar a lei de acesso à informação, né? Onde nós vamos ver mais para frente, as pessoas elas têm o direito de ter determinados tipos de informação. E a acessibilidade, né? Então, tem que entender se essa comunicação ela vai ser acessível a todas as pessoas, ao público-alvo. Não todas, né? Mas ao público-alvo. Podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de comunicação. Então, as redes sociais, né, é uma maneira muito utilizada. Serviços de informação ao cidadão, então também tem determinados tipos de serviço onde o cidadão pode procurar. Sites ou blogs, então outra maneira também onde as empresas, as instituições públicas, elas utilizam as redes sociais, né, nós já falamos, os vídeos, imagens, áudio, podcast, apresentação, mobile, eventos online, eventos presenciais, revistas ou jornais impressos. Então, esse é o tempo onde a comunicação nas instituições públicas, elas limitavam-se apenas àquela distribuição de folhetins. Hoje existem N maneiras da instituição se comunicar com seu público. Dicas para uma comunicação pública eficiente. Publique informações úteis que satisfaçam uma ou mais necessidades da população. Foque no interesse público. Títulos diretos e objetivos, sem margem para dúvida, né? Use uma linguagem capaz de humanizar a instituição, né? Então, de você mostrar para o seu público que a instituição ela tem empatia, ela entende, né, as necessidades do seu público. O conteúdo deve ser sério, com informações verdadeiras e oficiais. Então, cuidado, né, com as fake news, que são distorções aí das informações, né? Cite as fontes de informação, proteja as informações confidenciais, por mais que haja a lei de acesso à informação, existem informações que são confidenciais e devem ser protegidas. Prefira conteúdos simples, fáceis, diretos e com a menor extensão possível, né? Nada de fazer conteúdos muito longos, muito extensos, cansativos, né?
Não utilizem postagens em excesso e utilizem imagens ou infográficos e vídeos para tornar a comunicação mais dinâmica. Uma observação: nada substitui o site da instituição. Ele é o principal canal e a partir dele devem vir os links para as redes sociais. Então, a primeira coisa que a pessoa vai observar é se aquela organização ela tem um site, passa credibilidade. Por mais que as redes sociais sejam muito utilizadas pelas pessoas para obter informações, quando a instituição ela tem um site, ela dá um ar de mais credibilidade. Escrever na rede é o mesmo que escrever em pedra. As palavras são indexadas e printadas rapidamente, não adianta apagar. O que foi dito está dito para sempre. Então, muitas vezes nós percebemos, né? Pessoas que escrevem em órgãos públicos, né? E depois ela vê que falou muito, falou uma coisa desnecessária e aí não tem jeito, já está sendo comentado, né? Já está sendo repassado e aí as consequências podem ser irreversíveis. Então, temos que tomar cuidado com todo o processo de comunicação em qualquer organização. Essas são as referências que eu utilizei para a elaboração desse material, né? Então tá, pessoal, é isso. Muito obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo.